A seguir, aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Terça-feira começa agora ao vivo o nosso programa que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais, recebe gente interessante que tem o que falar especialmente sobre nossa São Caetano. Afinal de contas, nos encontramos toda terça aqui São Caetano e você, claro, é fundamental para o sucesso deste programa. Já estou aqui online conectado nas redes sociais, você interage pelo nosso site, tem também a fanpage da TV SC no Facebook, nosso Twitter, @WebTVSC, tem Instagram, depois a gente compartilha aí as fotos dos bastidores do programa e você também pode mandar a sua pergunta, seu comentário, sua sugestão via WhatsApp da Cidadania, é o WhatsApp da TV SC 945647884. Vamos repetir? 945647884. Tô de olho aqui, ó, no pessoal que já está conectado com a gente. Beijos e abraços para Suzane Orsini, Maria Almeida Amorim, o Carlos Bazani também tá por aqui, Márcio Pizarro, Rodolfo Rodrigues, Ana Paula Oliveira e tem mais gente chegando sempre porque o espaço é democrático, cabe todo mundo e como eu digo, gosta do programa, recomende para os amigos, não gosta, recomende para os inimigos, o importante é passar adiante essa ideia, certo? Toda terça estamos por aqui. Tem ainda o grupo, o Aqui São Caetano no Facebook, lá a gente estende o bate-papo daqui do programa para o grupo, certo? Ó, entre os assuntos que estão aqui sendo discutidos pelo pessoal de São Caetano, Presidente Kennedy, não é? A Avenida Presidente Kennedy terá nova ciclofaixa e a prefeitura já anunciou o empréstimo gratuito de bicicletas. Coisa boa, hein? 100 bicicletas que vão ser colocadas à disposição da população para empréstimo. Então, assim, ó, gratuito, não tem taxa, não tem nada. E aqui uma outra boa notícia, a gente gosta quando tem boa notícia, São Caetano conquista o primeiro lugar em segurança no ranking Smart Cities, que mapeou o Brasil. São Caetano do Sul é destaque no Connect Smart Cities 2015, o ranking que mapeou o Brasil, considerando os setores estruturantes para o desenvolvimento de cidades inteligentes. O município conquistou o primeiro lugar em segurança e também na faixa populacional de cidades entre 100 e 500 mil habitantes. 100 mil e 500 mil habitantes, este resultado das ações desenvolvidas em 11 áreas. Além disso, São Caetano obteve a 6ª colocação no ranking geral, sendo o único município sem ser capital entre os 10 primeiros do Brasil. O Rio de Janeiro foi o melhor classificado, aí no mapeamento de 11 áreas, tá? Mapeamento geral. E em segurança, São Caetano em primeiro lugar. Mas hoje nós vamos falar de algo muito interessante para São Caetano, que agrega muitas áreas, não é? Mas especialmente a área da educação, a área da cultura e contribui, acima de tudo, para o resgate dos nossos valores, dos nossos personagens, o resgate da nossa história. É muito bom, né, saber que São Caetano tem referências, São Caetano é uma cidade que tem e preserva a sua memória. E é sobre isso que nós vamos falar com a nossa convidada, que é filósofa, é historiadora, é pedagoga, ela tem também especialização no Museu de Arte da USP e é a presidente da Fundação Pró Memória de São Caetano. Eu falo de Sônia Maria Franco Xavier. Seja bem-vinda, Sônia. Boa tarde, Gustavo. É um prazer receber esse convite de vocês e ter a oportunidade de vir falar um pouco sobre o nosso trabalho. Uma coisa que a gente já faz há bastante tempo aqui na cidade. E, aliás, não é, você tem um histórico em São Caetano de envolvimento com essa busca, não é, de tudo isso que eu falei, dos nossos valores, da nossa história, da nossa memória. Você hoje é como se fosse uma referência quando esse é o assunto, né, Sônia? Como que começou essa tua ligação com a Pró-Memória? A região aqui também teve um florescimento nesse sentido de história, de memória, criação de grupos, de pesquisadores. Esse museu cresceu e foi então desapropriado uma casa no bairro da Fundação, que é
conhecido como Palacete Denardi. Ali, então, o museu se desenvolveu. Eu trabalhei lá por quase 20 anos no museu. O museu que a gente conhece hoje ali na Fundação, Museu Histórico Municipal. E com o desenvolvimento do museu, com o crescimento do interesse pela história e pela memória, a comunicação da prefeitura e o museu, juntamente com a parte jurídica, solicitaram ao prefeito na época, Luiz Olinto Tortorello, né, que havia interesse, que o espaço que nós tínhamos de história era pequeno, isso precisava crescer. Então, nessa época, em 89, foi criada a revista Raízes. Tá. Então, o primeiro passo para o crescimento da memória aqui foi a criação da revista Raízes. Então, existe um museu... Que veio primeiro... Que a Fundação Pro Memória. Que a Fundação veio em 91. Exato. Tá. Veio 2 anos antes, então chegou a revista Raízes. Então, o primeiro número da revista Raízes, com poucas páginas, 40 e poucas páginas, mas já demonstrando o interesse que existia aqui na região pela memória da cidade. Olha, você tem perguntas para a Sônia, presidente da Fundação Pro Memória aqui de São Caetano? Pode mandar. Eu vi que já estão chegando aqui as participações. Facebook, Twitter, nosso site, Instagram, fotos e tem também o nosso WhatsApp, reforço 945647884. Antes de seguir aqui, ó, deixa eu abrir esse presente que eu recebi, um presentaço da Sônia. Pode mostrar na geral, meninos? A Sônia mandou um kit aqui, ó, trouxe um kit, quero agradecer, trouxe de presente um kit da Fundação Pro Memória. Inclusive, eu já sei que está aqui nesse kit a edição 51 da revista Raízes, que é a nova edição da revista, inclusive um dos assuntos desse nosso bate-papo aqui com a Sônia. E além da revista Raízes, ó, o que mais que tem aqui, Sônia? Aí você tem 20 postais de São Caetano. Diferentes locais da cidade foram fotografados. Teve um concurso, não foi, para escolher esses postais? Nós fizemos um concurso, uma chamada no aniversário passado da cidade, mas esses postais foram produzidos com uma escolha, principalmente com a comunicação da prefeitura. Aqui tem um material sobre a Fundação Pro Memória e aqui são algumas publicações, não é? Exato. Além da revista Raízes... Nós temos, além da revista Raízes, um projeto editorial. E esse projeto editorial, neste ano, lançou 4 livros já. O primeiro foi um livro sobre os 90 anos da GM no Brasil. Depois lançamos um livro infantil contando a história de São Caetano, um livro onde as crianças podem construir os personagens da história do crescimento da cidade de São Caetano, e lançamos esses 2 livros que eu te passei. Ele conta muito sobre a imigração e a imigração mais antiga mesmo, começando lá com a chegada dos bandeirantes e os beneditinos, a fazenda e depois a chegada dos imigrantes italianos, principalmente. E este outro livro, Migrantes Amparados, é uma publicação feita por uma pesquisadora, é a fundação que faz, mas é trabalho de uma das nossas historiadoras, é a Cristina Toledo. Ela fala sobre a migração, principalmente a migração nordestina em São Caetano, na década de 50 a 65. Hoje a gente tem até a festa da cultura nordestina aqui em São Caetano, além da festa italiana, que por sinal vem sendo realizada, começou nesse último fim de semana, está acontecendo, né? Tem a festa da cultura nordestina, que é outra iniciativa muito bacana de reconhecimento aos povos que contribuíram e ainda hoje contribuem com a história e o desenvolvimento de São Caetano. Olha, muito bacana, vamos falar, lembrando muito dessa edição 51 da Raízes, que acaba de ser lançada. O lançamento dessa revista... De novo, obrigado por esse kit, Sônia, porque eu que sou de São Caetano, adoro a cidade e gosto muito de saber sobre o passado, essas curiosidades, às vezes um nome de rua, né? Quem foi essa pessoa? Quem era, sei lá, Manuel de Abreu? Os nomes de ruas que existem em São Caetano? Quem era Major Carlo Delprete? Você tem, né, essa possibilidade de buscar. Eu que gosto tanto disso, né, essa veia do jornalista também, fiquei super feliz com esse kit. Vou ler os livros, a nova edição da revista que eu ainda não tinha visto, e que é um lançamento
Foi lançada agora no último dia 22 de julho e faz parte dos festejos pelos 138 anos de São Caetano. São Caetano. Enquanto você fala, nós temos algumas fotos do lançamento da revista. Olha aí, no Teatro Santos Dumont. Casa cheia, hein, Sônia? Casa cheia, felizmente. Como número 51, essa revista começou em 1989 e ela tem uma periodicidade semestral. E felizmente, para nossa alegria, essa revista não teve interrupção. Nós conseguimos todos os anos publicar uma revista no aniversário da cidade e uma no final do ano. Então isso é periódico mesmo. E além disso, a gente fez algumas publicações especiais. Tem uma publicação especial que já saiu há algum tempo sobre a Sagrada Família, sobre a nossa Igreja Central e Arte Sacra. Tem uma outra publicação que saiu também sobre a General Motors daqui de São Caetano. Então, existem algumas publicações, não são muitas, mas essa periodicidade da revista, 2 por ano, isso é certo. Conseguiram manter isso? Conseguimos manter. Tá, eu achava que ela saía só no aniversário da cidade. Não, são 2 por ano. 2 por ano. E já tem perguntas para você, ó, por exemplo, a Cibele Ramos, aí a gente vai um pouco, atende o telespectador e a gente fala aqui também, a minha curiosidade. Cibele Ramos do Bairro Olímpico, acho uma pena, é um comentário, tá? Acho uma pena que algumas pessoas nem saibam que São Caetano tem espaços como a Promemória ou a Pinacoteca, que resgatam nossa história, nossa cultura, nossos valores. O público deveria dar um tempo na correria de hoje para visitar mais espaços como esse, assim como nem bibliotecas frequentam mais. Curiosamente, Cibele, a gente falava disso antes do programa começar. Eu até comentei com a Sônia, falei, as pessoas parecem que perderam referências, estão nessa correria do dia a dia e não entram, né, numa pinacoteca, numa biblioteca, ou nem sabem que existe a Promemória. E a Sônia disse que São Caetano tem uma particularidade, é uma cidade que busca referência, Sônia? Olha, em termos, ela comenta que visitou a Pinacoteca também. A Pinacoteca é um dos braços da Fundação. Nós começamos falando do museu, então a Fundação Promemória, quando foi criada, ela criou também a Pinacoteca Municipal. Ela tem braços. Ela tem assim. braços. Alguns espaços aqui de São Caetano estão sob responsabilidade da Promemória. Da Fundação Promemória. Então nós temos a Pinacoteca, temos um centro de documentação. A produção documentação. está me avisando, Sônia, que nós temos imagens desses espaços que compõem a Fundação. Sim. Vamos mostrar e aí você comenta sobre esses espaços. Certo. Vamos lá, meninos? O Edu vai colocar aí na tela. Pode falar, Sônia. Ó, a gente está vendo um ali. Olha, esse daí é um ateliê de arte. Tá. Então isso está ligado à Pinacoteca Municipal e aí nós temos Sexta com Arte, que toda sexta-feira o espaço é aberto para a população, a pessoa não precisa levar nada. Tanto no período da manhã como da tarde, ela vai encontrar material para trabalhar, para produção e orientação. Temos mais aí, Nós meninos? temos também atividades com palestras, aí no caso nós estamos com o Gregório Gruber fazendo uma palestra sobre uma exposição que aconteceu na Pinacoteca. Ok, temos mais aí. Aí são nós- visitas monitoradas? São visitas monitoradas no Centro de Documentação. Nós chamamos esse projeto de Encontro com a História, porque a gente começa esse trabalho mostrando como é que se guarda um documento, o valor de um documento, o valor de uma fotografia, de um jornal. Então, todo esse material é mostrado e a forma como isso é conservado e disponibilizado para pesquisa. Aí, então, nós temos esse centro de documentação nesse espaço, temos uma academia de letras, no espaço cerâmica, onde hoje nós temos todo aquele complexo da cerâmica, a gente tem um forno preservado contando a história da indústria naquele espaço. Sim. Então esse espaço... Eu achei muito bacana isso. Você assim, visitou esse espaço? Sim. Ele está aberto semanalmente. Tem só a praça fecha aos do domingos, forno e o forno E o ali. forno. E aberto à visitação. Edu, mostra o museu aí, ó, o museu. Esse é o museu. Onde Foi aí tudo que começou. tudo começou, né? A partir daí que a gente vê a reunião de objetos, a história contada através dos objetos. E tá tão lindo, a prefeitura agora revitalizou esse museu. Revitalizou Ele tá agora muito para o aniversário bonito. da cidade. Tá bonito, muito sim. Aí bonito. pessoas visitando o museu. E aí só volta Uma para das mim naquela do exposições. complexo educacional, Edu, que a gente mostrou toda a fachada ali. Nesse espaço a gente tem o quê? A casa de vidro? Nós temos nesse espaço
a Casa de Vidros, que fica bem de frente da Praça do Professor, a Pinacoteca, o ateliê pedagógico, reserva técnica da Pinacoteca e a Pinacoteca. E toda a parte de trabalho dos funcionários. Sônia, o pessoal já está pedindo intervalo aqui. A biblioteca, o nome é Paul Harris, Paul para Harris, quem não conhece. que eu lembro dessa Paul Harris. Ed, você lembra também, hein, Ed? A Paul Harris era ali em cima do terminal rodoviário. Eu lembro, eu fiz muito trabalho ali. Agora, olha, vivi em biblioteca. Que coisa boa. Esther Mesquita, que está ali no bairro Nova Jersey. Nova né? Jersey. E Paul Harris era onde hoje é a Estação Jovem, não é? Em cima do módulo 2 do terminal rodoviário aqui de São Caetano. Do módulo 3, módulo 2, porque o módulo 3 hoje é a USCS. Moro em São Caetano, eu vou deixar uma pergunta aqui. É a Uliana Corina, bairro Nova Jersey. Moro em São Caetano há pouco tempo. Bacana saber disso para conhecer mais da cidade que escolhi viver com minha família. Onde encontro a revista? E ela quer saber se é gratuita. Pode responder essa e a gente vai para o intervalo. A revista Sônia. é gratuita, você encontra na sede da Fundação Promemória ou no Museu Municipal, onde ficar mais perto. Tá. E eu gostaria de agradecer essas pessoas que estão fazendo pergunta e convidá-las a conhecerem, a se aproximarem do nosso espaço. Sem dúvida, a Fundação Promemória é Uliana, nome diferente, Uliana. A Fundação Promemória, ela fica na Avenida Doutor Augusto de Toledo, número 255, tá? Pertinho aqui, para baixo da Avenida Goiás, onde você viu o complexo, tem o Teatro Santos Dumont do lado, Avenida Doutor Augusto de Toledo 255. Já vou passar o telefone também, 4223-4780, 4223-4780. E o site é o www.fpm.org.br, www.fpm.org.br. Tem uma pergunta interessante, você vai responder depois do intervalo. O Alex é de São Paulo, está vendo a gente, e ele quer saber se há algum tipo de trabalho na Fundação Promemória como o do Museu da Pessoa. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Já voltamos ao vivo aqui São Caetano, hoje recebendo Sônia Xavier, presidente da Fundação Promemória aqui de São Caetano, que traz tantos detalhes riquíssimos sobre a nossa cidade, tantos conteúdos bacanas, que olha, mereceria vários programas. Mandar abraços e beijos aqui para Dani Batista, o Sérgio Pardal está aqui também comentando o nosso bate-papo, Cleide Fullendorf, obrigado pelo carinho de todos. Eu antes do intervalo havia deixado uma pergunta aqui para a Sônia, do Alex, de São Paulo, viu, Sônia? Ele pergunta se há algum tipo de trabalho na Fundação Promemória, como o que é feito pelo Museu da Pessoa em São Paulo. Aquela história das pessoas irem lá e falarem da história da sua família, tipo da árvore genealógica. Olha, sim, Alex, esse tipo de trabalho. Isso tudo é registrado e nós temos uma seção na revista onde nós colocamos essas memórias. Então há esse trabalho sim, e a gente deixa isso bem aberto para que a população, quando quer contar alguma história, encaminhe isso para a Fundação. Porque nós temos um conselho editorial da revista. Todo esse material que é encaminhado para a Fundação, ele é analisado e sempre que haja interesse, ele é publicado. Sônia, tem mais participações aqui. Que bom. Deixa eu ver aqui. É a pergunta da... Tá abrindo aqui. Cristina Galo, de Santo André. A Sônia sabe se existe algo como a Promemória em outras cidades do ABC? Pergunta a Cristina.
Olha, existem vários grupos de memória aqui no ABC. Inclusive, eles se encontram de Santo André, de São Bernardo, de Mauá, de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires. A cada 2 anos se faz um congresso de história nessa região. Do ABC. Do ABC todo. Eu lembro de Santo André, havia um grupo que era focado especificamente em Paranapiacaba. Eu não lembro se existe. Isso continua. Existe ainda em Paranapiacaba. Então, essa região parece que ela tem mesmo um perfil de valorização da região. Sabe olhar para trás, não é? Reconhecer a sua história. Eu acho que não existe uma fundação que cuide especificamente com vários segmentos, mas existem vários departamentos, vários grupos preocupados com a memória e produzindo na região do ABC. Procura saber aí, Cristina. A gente também vai tentar aqui e te fala em Santo André, junto à Secretaria de Cultura e à Prefeitura de Santo André. Você falou das sessões da revista, a gente tem algumas imagens de sessões da revista Raízes e já já a gente fala mais do conteúdo dessa edição 51, recém-lançada. Eduzinho vai mostrar pra gente aí algumas sessões da revista Raízes. Olha, a sessão em foco. Pode passar, Edu. Pode comentar, Sônia. Essa sessão em foco é a sessão principal da revista. Tá. Então, sempre o Conselho escolhe um tema que a gente considere importante e esse tema é bem estudado, é bem pesquisado e, para isso, a gente utiliza vários pesquisadores, historiadores, jornalistas que se debruçam sobre um determinado tema. Pode ser um tema, uma pessoa? Não, o em foco é principalmente sobre um tema. Tá. E pessoa é uma outra seção da revista que a Edu gente vai denomina passar de ali. Personagem ou homenagem. Aí a gente vai falar... Personagem, Isso. Aí a gente vai caracterizar um pouco a pessoa. Tem memória, tem enfoque, tem personagem. Tem diferentes espaços, tem cultura, tem atividades ligadas às indústrias também da região. Nesse ano, por exemplo, a FAME aqui da cidade comemorou 100 anos. Então, há uma história da FAME. Eu estou folheando aqui, inclusive, eu sei que essa edição 51, o foco dela é o desenvolvimento das artes plásticas em São Caetano. A revista Raízes já abordou a dança, a fotografia, a literatura, a música em outras edições e agora as artes plásticas. Só que, como a gente acabou de ver, existem outras sessões e tem até uma homenagem para Yolanda Ascencio, que nos deixou recentemente a professora Yolanda Ascencio. Pode falar, Sônia. Olha, é interessante, Gustavo, nesse enfoque que desde 2013, quando nós assumimos a Fundação Promemória, nós tivemos a preocupação de que esse enfoque fosse sempre alguma coisa muito significativa para a cidade. Então, o que é que foi feito nesse período? Nós procuramos pegar segmentos da cultura e explorá-lo profundamente, como foi o caso da fotografia, da literatura e, nesse número, artes plásticas. Nas artes plásticas, a gente tentou mostrar bem que todo esse grande desenvolvimento da cidade é posterior à autonomia. É a partir da autonomia que há um resgate cultural aqui da cidade, uma preocupação em se desenvolver diferentes áreas da cultura. Então começam salões de arte, cria-se a CASCs aqui na região, os grupos de teatro são formados, começa a ter gosto pelo Desvincula de Santo André também. De Santo André e cria então esse gosto cultural. Você perguntou da professora Yolanda Ascencio. Nós temos um carinho grande, fizemos uma homenagem que ela nos deixou. E ela, inclusive, já fez parte da Fundação Promemória, foi funcionária, foi conselheira da Fundação Promemória e essa homenagem foi escrita por um dos conselheiros também que viveu bastante com ela, o senhor Mário Porfírio. Aula de história, que aliás o Mário Porfírio, que já esteve aqui com a gente, eu olhando, o Edu estava mostrando ali alguns conteúdos da revista, a Sandra Amaral, o nome da Sandra, o próprio nome do Mário Porfírio. A gente tem um programa aqui, inclusive vai ser retomado nesta semana, que é o Frente a Frente. E toda semana a gente traz uma pessoa que contribuiu ou ainda hoje contribui para a história, para o desenvolvimento social, cultural, econômico de São Caetano. Mário Porfírio já esteve aqui para falar da
autonomia, Sandra Amaral contou sua história no balé, na dança em São Caetano, e não deixa de ser um pouco daquilo que o Alex falou do Museu da Pessoa, é um registro aí oral, tantas pessoas que já passaram por aqui. Nessa semana nós vamos ter o Pedroso, o comendador e jornalista Pedroso de Moraes, também relembrando sua história, ele que é o presidente do jornal Tribuna do ABCD. Então é muito bacana esse espaço, nosso programa Frente a Frente, aqui na TV SC. Vou mostrar alguns conteúdos dessa edição 51, Edu, a gente tem aí algumas páginas. Pode passar pra gente, ó, pode passar, Edu. Então são alguns conteúdos que você vai ver nessa edição 51, pode comentar, Sônia. O Edu vai passando aí. Gustavo, a gente lembrar que toda essa revista Raízes, ela está no site da Fundação Promemória. Então, quem não tiver acesso ao papel aqui... Ao papel, tem todo o conteúdo da revista no virtual. Nosso site virtual. Olha, aí são algumas imagens, são algumas fotos que você vai encontrar nesta edição 51, Inesita Barroso, querida. Pode falar, Sônia. Esse é um escultor aqui da cidade, da década de 50 ainda, o Agenor. Parece que eu me lembro dessa escultura. Essa escultura ficava lá na Vila São José, dentro do bosque. Era uma homenagem à Mãe Preta. E olha aí. Aí são diferentes momentos fotos. da nossa A gente tem história. o que a gente chama de memória fotográfica na revista. E essa revista contemplou diferentes locais e a população ajuda muito. Nós temos um projeto chamado Raízes e Retratos, onde a gente abre para a população. Se você tem uma foto antiga, uma foto bonita, uma foto significativa, encaminhe para a fundação que nós publicamos na revista. Aliás, como é, Sônia, essa sintonia da fundação com a população? Existe algum apoio da população? É só o poder público que colabora? Essa sintonia, Secretaria de Cultura via poder público e população, como que funciona isso? Para vocês terem acesso a tanta história, a tanto material, a tanto conteúdo. Eu acho que nós temos, primeiro, um apoio grande da administração. Dr. Paulo Pinheiro, a administração toda nos apoia bastante. A educação também nos apoia, inclusive nós desenvolvemos atividades em todas as escolas da cidade, contando a história de cada escola. É um projeto chamado Era Uma Vez. E não deixar morrer isso, não é? Não deixar, porque às vezes você comentou no início de uma rua, mas às vezes você pega o nome de uma escola e você não sabe quem foi o patrono. Então hoje a maior parte das escolas que nós estamos fazendo isso, acho que estamos na 20ª história, a gente está colocando um painel em cada escola e produzindo um vídeo onde os professores, a diretora, merendeiros, todos dão um depoimento sobre aquela escola. Então há um entrosamento, sim, não só com as escolas, mas com a população. Via, por exemplo, Pinacoteca, que tem muitas atividades, então trazem os artistas para a fundação, as nossas pesquisas, os lançamentos de revista, de livros, tudo isso atrai e felizmente há esse entrosamento, trabalho também através do site, do nosso Facebook, onde a gente divulga exposições também virtuais. Olha, para a gente finalizar, o tempo passa voando aqui, a gente tem capas da revista Raízes ao longo da história. E a gente percebe, ó, o Edu vai passar aí pra gente, pode passar, Edu, também a evolução do design, não é? Na capa da revista, não é, isso Sônia? é importante a gente comentar, que a revista ela começou, vamos dizer, modesta, com poucas páginas, hoje ela está com 138 páginas, ela começou branco e preto, hoje ela já é uma revista colorida, e a própria produção gráfica, a gente conta com uma design que tem um trabalho muito bonito, a Roberta Giotto, e a gente consegue fazer uma revista que está agradando a população. E agradável para ler, tá assim, não é aquela coisa pesada, você olha a revista... agradável. Eu acho que a revista, com o passar dos anos, também ganhou nisso, ganhou em leveza, não é, Sônia? Quando você fala em histórias, essa pessoa fala, ai, aquele monte de texto. Nossa, a revista está tão bem ilustrada que, olha... não vejo a hora aí de folhear com calma e de ler essa edição 51 da Raízes, como eu disse, que faz parte dos festejos de São Caetano. Um dos objetivos, Gustavo, é mostrar para a população que ela
também ela é um ator da história, Sim. ela participa da história. Então, através dessa participação nas publicações, eu acho que nós conseguimos resgatar muito da cidadania. Então, não é só o dirigente que é importante, qualquer pessoa da população tem uma história para contar. E a gente procura ouvir essas O que seria histórias, da história destacar, sem essas pessoas? exatamente, destacar e mostrar que cada detalhe é que forma essa história, né? São agentes da história. Olha, eu selecionei uma frase aqui, foi dita pelo secretário de Cultura aqui de São Caetano, o Jander Lira, que já esteve aqui com a gente no programa mais de uma vez, sobre a revista Raízes. Raízes tem esse papel de resgatar, valorizar e perpetuar a memória daqueles que nos entregaram uma São Caetano rica, plural e generosa. Este é um momento único para pensarmos no futuro, na cidade que queremos deixar para os nossos filhos e netos. Ele falava ali do momento do lançamento dessa edição 51 da Raízes e também, como parte aí das comemorações pelo aniversário de São Caetano, a gente vai ter festa até praticamente outubro, né? Tem o grande baile da cidade. O pessoal da Fundação pede para avisar aqui, ó, que a Fundação celebra o aniversário de São Caetano e os 60 anos do hino do município com uma mostra virtual. Você pode acessar o www.fpm.org.br e conferir uma mostra online que passa aí por monumentos, por símbolos emblemáticos de nossa São Caetano. Tem a bandeira, tem os monumentos aí, monumento da autonomia, monumento dos imigrantes, enfim, vários monumentos da cidade. Você confere a história sem sair de casa, só num clique ali no site da Fundação Promemória, fpm.org.br. Também estão ocorrendo lá palestras e oficinas sobre fotografia. Aí sobre isso, você pode ligar no 42234780 ou passar lá na Fundação Dr. Augusto de Toledo 255, Avenida Dr. Augusto de Toledo 255. O Carlinhos aqui de São Caetano manda beijos para a Sônia, tá aí registrado, Carlinhos, e beijo e abraço para você também, viu? Manda para mim também. Obrigado pela audiência, viu, Carlinhos? Gente, infelizmente não dá mais tempo. Sônia, vamos reforçar onde eu encontro essa revista? Na Fundação Promemória, Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255. Visitem a Fundação, nós estamos lá e queremos ajudar essa cidade a ser uma cidade cada vez melhor. Tem online Não também, se esqueçam, né? do nosso site. A revista está online. Todos os números da Raízes, desde o número 1, vocês encontram no nosso site. E olha, eu vou pedir para a Sônia voltar outras vezes aqui. Eu acho que a Sônia também pode participar do Frente a Frente para contar também essa ligação dela com a memória de São Caetano. Acho importantíssimo. E a produção do nosso Frente a Frente está sempre em sintonia com a Promemória. A Sônia falou da educação aqui. Nós, via Promemória, descobrimos uma merendeira, foi funcionária da educação e foi a primeira ganhadora de um concurso de beleza em São Caetano. Ela já esteve aqui com a gente, contou sua história como se fosse, não existia isso na época, a primeira Miss de São Caetano. E assim a gente vai descobrindo pessoas e fatos interessantes que tem muito a ver com as nossas raízes. Olha aí que bacana. Que bom. Obrigado, viu, Sônia? Gustavo, eu que agradeço essa oportunidade e deixo aberto um convite para que você venha à Fundação e nos ajude a divulgar esse espaço e que colaborem com a Fundação. Quem tiver foto, documento, querem nos encaminhar, nós recebemos sempre com prazer. Feito. Muito obrigado. Esse programa depois disponível em nosso site e no compartilhamento aí de vídeos, YouTube e tudo mais, para você ver ou rever e recomendar aí para o pessoal ver a hora que bem entender. Esse é o barato da internet também, ok? Estão me mandando ficar quieto aqui. Valeu, a gente se vê. Tchau. Você acabou de assistir Aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor.